eu vou afundando cada vez mais em algumas questões e não aprofundando e sim afundando, e aí reprimindo e impedindo novas oportunidades, porque tá ali, você tá exposto, o capital tá indo. No mercado, nós temos medo de tomar decisão, você consegue observar essa inibição emocional, essa dificuldade de agir com esse medo de decisão, evitar a responsabilidade e procrastinar. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo por aqui. Nós vamos organizar hoje os nossos pensamentos através dessa perspectiva, respondendo a essa questão: por que eu não consigo agir, Tatá? No contexto do mercado, por que eu tenho dificuldade? Continuo procrastinando algumas coisas, eu continuo ali nessa inibição emocional, quem sabe? Essa dificuldade de ação dentro do mercado e também fora. Para isso, para responder essa questão, olhando da perspectiva da psicanálise e aí sim aplicada a você que é trader também. Então, essa primeira parte dessa aula, ela é de uma maneira geral, para você entender esse contexto, depois a gente vai para a prática no mercado. Onde que nasce isso, Tatá? Onde é que começa toda essa encrenca aí de inibição emocional? Nós começamos como a maioria daquilo tudo que nos afeta, daquilo tudo que está ali no nosso contexto das nossas emoções, está na nossa infância, está no nosso aprendizado, quando as nossas emoções são aceitáveis. Nós aprendemos ali o que é aceitável e o que não é aceitável. Nós levamos isso para a vida e até hoje você acaba agindo da forma que age, muito provavelmente por essas questões aí de inibição. No segundo momento, ambiente restritivo, aqueles que tiveram uma educação muito rígida, algo ali muito severo, você consegue ver isso também como resultado desse contexto. Então, famílias que reforçam certas emoções que muitas vezes não são apropriadas para aquele ambiente. E isso aqui tem também o contexto das nossas crenças, o seu contexto religioso também, no qual você foi educado. Não é uma crítica, vamos lembrar, e nem aqui está toda a verdade. Aqui está um ponto de vista, aqui está um convite para que você venha, através desse material, através desse conceito, se auto-investigar. A partir desse nosso aprendizado emocional, daquilo que é aceitável e daquilo que não é, desse ambiente possivelmente restritivo, e sim, foi restritivo em algum ponto, ok? Nós geramos mecanismos de defesa. Olha só, que coisa sensacional! Geramos esse mecanismo de defesa, esses mecanismos, né? E aí nós acabamos, ao longo do tempo, manifestando essa inibição. A nossa manifestação de inibição aqui pode trazer a paralisia no momento de uma decisão. Então, ela te torna incapaz de tomar uma decisão quando é necessário. Então não tem a ver com o teu signo, tá? Pode até ter a ver, depende da tua crença, mas está ali dentro deste contexto, dessa paralisia, através desse aprendizado que você teve. Quais são os sintomas físicos que nós podemos ver? Emoções reprimidas que podem se manifestar no teu corpo. Então, sim, algumas dermatites, algumas questões relacionadas também ao funcionamento de determinados órgãos, você pode observar isso, por isso é tão importante que quando você vai para o seu terapeuta, quando você vai no seu médico, no seu clínico geral, alguém que esteja cuidando de você, que seja especialista, que você traga esse tipo de observação. Porque isso é uma dica para nós, principalmente terapeutas, que pode ser um ponto ali que a gente pode puxar e falar assim: opa, vamos investigar isso aqui? Vamos entender um pouquinho melhor essa manifestação no seu corpo, nesse sintoma físico, uma dor ali específica? Pode ser uma dor emocional que já esteja ali num momento de sintoma no seu corpo, tá bom? Evitação, né? Então, nós temos aí o contexto da inibição emocional, paralisia decisória, sintomas físicos e evitação. A fuga das situações que exigem exposição emocional. Muito provavelmente,
você tenha sido ambientado na vida em um lugar, em um ambiente em que as emoções elas não eram tão bem-vindas à tua forma, você não tinha livre espontaneidade para colocar, né? E você acabou reprimindo tudo isso. Então, hoje, uma forma de você ter essa leitura de que era assim, quem sabe você não tem acesso às informações, ou você não se lembra, ou não tem alguém que te lembre de como foi a sua infância, mas você consegue ver nos resultados como a evitação em conversas importantes, conversas difíceis, quando nós acabamos optando por fugir. Então, eu não quero tratar aquilo, eu não quero olhar para isso e eu vou fugir. Já vou falar para você que está curioso no contexto aí do mercado, como é que isso se manifesta, mas eu acho que já está começando a dar uma dica. Dificuldade de agir, esses aqui são outros pontos em que nós conseguimos observar. Então, é o medo inconsciente, você tem um medo de tomar iniciativa e você não sabe de onde isso veio. Você fala, nossa, mas. E eu fico postergando, e eu fico procrastinando. Eu sei que é importante eu fazer determinada coisa, mas eu deixo passar, eu deixo ir para frente, eu não persisto naquilo, eu não insisto naquela ação, e entendendo, ainda que seja algo importante ou decisivo. Eu me saboto, eu entro dentro de comportamentos que impedem o meu progresso. Mais do que o sucesso aqui, mas é o seu progresso. Então, você, além de não ter um comportamento adequado para aquela meta que você tem estabelecida, você acaba tendo comportamentos contrários que vão àquele objetivo. E eu acabo o quê? Ficando numa postura passiva, conformista com a vida. Então, é assim, vai ser sempre assim, e eu acabo vivendo ou uma fantasia, que eu acabo não tendo ações concretas, então eu vivo na fantasia de uma possibilidade, ou também numa fantasia em que tudo vai dar errado. Uma fantasia mais catastrófica. Então, eu acabo indo para esses dois lugares. É importante que você veja isso. Entendeu? Poxa, Tatá, gabaritei esses 4 itens. E aí? Né? Como é que é? Deixa eu contextualizar mais um pouquinho para você. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso. O Freud, ele colocava a inibição emocional como um compromisso entre, presta atenção, o desejo e a censura do superego. Olha só. Na neuropsicanálise, que é o que a gente tem, que é a minha linha, que é a mais recente, nós vemos um conflito ali no nosso sistema de emoções com a nossa autorregulação. Lembra? Ficou ali desconfortável, elevação de tensão, eu vou procurar a saída mais fácil, a saída que não que resolva, mas que me tire daquele lugar que é desconfortável, tá? Então, eu posso ter esses dois mecanismos no contexto do mercado. Eu quero clicar logo para sair de uma vez, mesmo sem lógica alguma. Eu só quero clicar para sair logo. Opa, vamos prestar atenção. Então, eu tenho um desejo reprimido e eu acabo sendo censurado por mim mesmo, tá? Eu acabo agindo de uma forma que muitas vezes não é racional, é emocional, simplesmente para resolver o mais rápido possível. E a encrenca, e aí nós podemos aprofundar um pouquinho mais, é que nesse contexto em que nós estamos, em que as respostas e as informações vêm cada vez mais rápidas, eu só quero procurar uma saída rápida para sair disso, tá? Então, prestar atenção. Vamos fazer um trabalho psicanalítico? Vamos. Como é que isso vai funcionar na prática? Nós vamos reconhecer e entender esse reconhecimento. Reconhecer é isso, é entender o que está limitando a minha expressão, quem limitou. Houve um agente externo? Não houve. Eu fui criando isso, eu fui fantasiando, eu fui fortalecendo isso ainda mais. Eu vou resgatar na minha história, eu vou me lembrar assim. E sempre que eu tiver esse comportamento recorrente de inibição emocional, eu vou resgatar e falar: opa, será que é 100% isso? Nesse lugar, nesse contexto aqui, para o que eu quero fazer?
Ah, não é a saída mais importante. E eu entendo que essa minha reação, ela veio daquilo que eu aprendi lá atrás. Por exemplo, você foi vítima de bullying dentro da tua própria casa, pela tua própria família. Quem sabe pela tua sexualidade, por alguma escolha, inclusive religiosa, pelas tuas crenças. Então não era bem visto, você teve que reprimir isso. Então nós vamos e criamos um ambiente seguro, que é o ambiente terapêutico, ele é o teu ambiente seguro, para que você crie essa expressão sem medo de julgamento, sem medo de cara feia, sem medo de cara de susto. Num espaço terapêutico, nós conseguimos fazer isso, você consegue fazer essa integração com você, você consegue ficar cada vez mais livre e não refém, mas isso é uma conversa para um outro dia, ser livre e não refém. E assim você consegue se expressar, você consegue ter autonomia e, de fato, construir esse caminho que não ser um refém dessas emoções, mas ser aquele que rege a sua própria história. E no contexto do mercado, como eu coloquei já alguns pontos anteriores, nós queremos fugir o quanto antes. Fugir o quanto antes, eu quero clicar e sair logo. Eu só quero ter uma resposta. Eu quero uma resposta. Os fatores emocionais, não apenas técnicos, eu decido por questões emocionais, eu não tô legal. E eu quero ir para o mercado o quanto antes para eu resolver esse compromisso que eu tenho, que eu estabeleci para mim, que é operar. E eu quero terminar o mais rápido possível. E aí eu acabo decidindo de fato, não por questões técnicas, e sim por questões emocionais. E isso vai criando uma encrenca ainda maior, que são as barreiras psíquicas, porque eu não tenho resultado, eu vou afundando cada vez mais em algumas questões e não aprofundando, e sim afundando, e aí reprimindo e impedindo novas oportunidades, porque tá ali, você tá exposto, o capital tá indo. No mercado, nós temos medo de tomar decisão, você consegue observar essa inibição emocional, essa dificuldade de agir com esse medo de decisão, evitar a responsabilidade e procrastinar. Vale lembrar que aqui nesse contexto de evitar responsabilidade, para você que utiliza do teu capital próprio, mas é o capital da família, acaba não dividindo, e isso também vai gerando um peso para você, tá? Então, isso com certeza vai influenciar e irá influenciar na tua tomada de decisão. Ela vai ser cada vez menos técnica quando você tem esse peso persistente. E aí, o contexto disso, né? Onde você consegue observar tudo isso, reprimindo cada vez mais as suas emoções, duvidando da sua capacidade, isso vai gerando para você uma impotência e você vai observando isso muitas vezes fisicamente, tá? Vai buscando em outros lugares outras formas de prazer, levando você a comportamentos nocivos e fazendo com que essa hesitação seja com informações, seja uma dificuldade. Quer ver uma coisa bem. A hesitação, não só no clique, tá? No medo de clicar. A hesitação, ela pode estar quando você deixa de fazer o teu diário de bordo, porque você tá com medo de ver, você não tá vendo os teus resultados, e aí você deixa de preenchê-lo. Porque, ai, já tá tão difícil, nossa, faz uma semana, 2 semanas, não tá legal, e eu vou deixando de fazer. Isso também é uma característica de hesitação, tá? Não é só ausência de clique, não. Então, as tuas crenças, aqui vem uma estrutura de como que isso se monta dentro de nós, e isso é uma montagem que nós fazemos, vamos lembrar lá atrás, essa montagem está lá atrás. Nós vamos tendo pensamentos inconscientes e não olhamos para isso. As raízes são cada vez mais profundas e vai se tornando esses medos cada vez mais irracionais. Você tem medo do fracasso, você tem medo de não conseguir alcançar aquilo que você deseja, mas você não sabe da onde que veio isso. E aí você acaba colocando na pressão social, na questão de ser o provedor e tudo mais. Porém, isso é apenas o que está fora já, o que você já consegue ver. É aquela pontinha do iceberg. Esta, pode ter certeza, por maior que seja essa dor aí, esse medo irracional, tenha certeza, ele é a ponta do iceberg. A questão está um pouco mais profunda, tá? E você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa. Porque você já está no limite. Você já está querendo romper. E aí
para que ocorra essa superação, vem através, e primeiro, de muita coragem e amor próprio, sim, mas de autoconhecimento, de entender as tuas motivações do teu dia, entender cada vez mais esses enfrentamentos, como é que é o teu mecanismo de enfrentamento dos teus medos. Eu não sei nem quais são meus medos, Tatá. Eu tenho certeza que você tem mais de um medo, mais de 2 medos, mais de 3 medos. Quais são eles? Se você não conhece, ele só vai se manifestar a hora que acontecer. E a hora que ele acontecer pela primeira vez, que ele emergir de forma racional, você vai tomar uma decisão irracional porque você não explorou isso, você não viu esse lugar, você não acessou isso outras vezes. Para entender que algumas coisas são fantasias, outras são realmente questões reais, e só assim eu consigo elaborar um plano e agir para me libertar dessa, com autenticidade, para me libertar desse lugar que eu fui reprimido, que eu fui ali colocado, né, numa caixinha e tive que fechar isso e ir para a vida. Então, esse é um momento importante para que você identifique e não fique só se cobrando, não fica nesse raso de só se cobrar, se cobrar, se cobrar. Existem questões mais profundas. Esse foi o episódio, então, sobre inibição emocional, essa dificuldade em agir. Eu espero que você tenha gostado. Volta aqui, entra em outras, acessa outras aulas, acessa outros materiais. Para você que é da comunidade, está aqui na comunidade, tem um material em PDF que você pode imprimir, você pode ler sempre que você quiser, acessa isso. A gente acaba acessando esse tipo de questão, seja no mercado, seja na nossa vida. É importante lembrar esses pontos. Se eu me lembro, então eu consigo voltar para o meu eixo o mais rápido possível. E aí sim progredir e ter o meu sucesso e alcançar o resultado que eu desejo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Acesse os outros vídeos e as outras aulas. Eu te vejo no próximo episódio, na próxima aula.